Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Sucelcast. Hoje iremos falar sobre um tema muito relevante, pelo menos consideramos relevante, né? Para você que está iniciando a sua carreira, ou está em transição de carreira, está em desenvolvimento pessoal profissional. Nós iremos abordar o tema hoje de carreira Y. É isso mesmo, temos uma convidada de honra aqui nos prestigiando com a sua presença. Iremos discorrer sobre o conceito, né, de carreira Y, iremos falar um pouquinho sobre a trajetória, o desenvolvimento desta profissional, quais foram os desafios que ela teve que enfrentar e está enfrentando aí durante a sua carreira profissional. Quer saber mais? Ficou curioso? Fica aqui com a gente. Vou apresentar para vocês a nossa convidada mais que especial, que veio nos prestigiar, Ariane Gato. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, e vocês? Eu estou bem. Se apresente, fale um pouquinho de você. Como tudo iniciou, queremos saber de tudo. Garanto que os nossos telespectadores estão curiosos para conhecer um pouquinho da sua trajetória, da sua jornada. Eu queria confirmar com você uma história que eu soube de que você iniciou sua carreira profissional, ou ao menos, né, em algum momento, você foi uma colaboradora fantasma. É verdade isso? Você ficava ali atrás de um caixa nas lojas do shopping, quietinha. Conta mais pra gente sobre isso. É verdade. Primeiro eu queria agradecer o convite da Sucel. A Sucel é uma super parceira nossa. Ah, obrigada. Então, eu queria agradecer aí o convite de estar aqui hoje como convidada, falando de um tema tão importante, tão relevante. E sobre essa história aí que você ouviu falar, sim, é verdade. Acho que todo mundo tem um início de carreira, né? Eu não comecei no RH. Não. Eu trabalho no RH aí já tem mais de 12 anos, mas eu não comecei no RH, né? Eu tive alguns empregos informais antes, e um deles foi, não sei se vocês conhecem, se vocês sabem, né? Mas em uma auditoria, em um shopping aqui da região, eu era uma estagiária, ainda no ensino médio, e o nosso trabalho era ficar ali atrás dos caixas, bem paradinha, bem quietinha, inclusive nosso uniforme era todo preto. Quem nunca viu isso, né? Justamente para não se destacar mesmo, para poder ficar ali bem quietinha, de uma forma que o pessoal, que os clientes das lojas, assim, não notassem muito a nossa presença ali, né? A ideia era realmente não se destacar. Então tinha que ficar apagadinha mesmo, ficava quietinha. Tinha, inclusive o uniforme todo preto, justamente para isso. Mas podia interagir com as pessoas? Não, em nenhum momento. Não, a gente não podia interagir. A gente até já escutou, assim, né, alguns comentários de clientes das lojas achando que a gente era ali uma vendedora. Às vezes o uniforme poderia aparecer e assim, poxa, a vendedora tá ali parada atrás do caixa sem fazer nada e a gente tá aqui esperando, né, um atendimento e tudo mais, mas não era, né, essa a ideia. Nós éramos funcionárias do shopping, da administração do shopping, e a gente faria ali uma auditoria para identificar se tudo que aquela loja está reportando em relação ao faturamento é de fato o que ela está recebendo, faturando. E por esse motivo até era estratégico ali o local que a gente ficava normalmente atrás dos caixas. Olha, interessante. Eu vou te dizer que eu desconhecia, assim, há alguns anos já de RH, né, a gente trabalhando, eu nunca trabalhei uma vaga do tipo. Sim. Mas interessante, acho que até uma forma de conseguir identificar ali o andamento. Uhum. É mais ou menos como o cliente oculto, né? Isso. Ele chega ali sutil, fica quietinho, mas o cliente oculto ele ainda interage com os colaboradores ali do ambiente, né? O fantasminha não, ele só fica ali só de a gente só observação. Ali observando tudo, observando ali o que aquela loja registrava, né, em seu sistema em relação às compras, para poder bater, né, se o faturamento que ela reportava, ela entregava ali para a administração do shopping, era de fato o que ela tinha mesmo. Mas naquele mês. Recebe um treinamento antes, tem um preparo para que você tenha um olhar
específico para aquilo? Tinha todo um preparo, né? A gente, todos os dias a gente chegava um pouco antes, a gente tinha uma reunião inicial de alinhamento, onde a gente recebia ali todas as orientações, e a ideia era que a gente precisava ser muito atenta, né? Para não perder. Porque se a gente perdesse ali em algum momento de distração, a gente perdesse ali uma venda, algo que a gente deixou de registrar, o trabalho já não fluiria como deveria. Bacana, interessante, hein? Olha, muito Esse bom. foi um dos meus trabalhos iniciais. E para quem desconhecia, também tem essa possibilidade, queira, né? Uma oportunidade do tipo. Muito interessante, acredito que continue ainda essa atividade, né? Eu acredito que sim, não sei se ainda no mesmo modelo, confesso que de todas as outras vezes, né, recentemente, quando eu vou ao shopping, eu não vi mais esse profissional ali. Então, talvez com a inovação, com o desenvolvimento de tecnologia, eles tenham alguma outra maneira de fazer isso hoje, porque realmente eu não tenho mais visto, mas é algo, né, que de repente ainda exista e a gente só não saiba, de tão discreto que é. Sim, verdade. Ou ficou ainda mais discreto, Exatamente. né? De repente sacaram do que se tratava e a estratégia mudou, né, Exatamente, Ariane? pode ser. Muito bom. Então, assim, essa foi a sua primeira experiência ali, vamos dizer, de uma forma regular, né? Sim. Dentro aí dos parâmetros da CLT, vamos colocar assim, né? E aí, conta um pouquinho mais, assim, teu desenvolvimento. Você, depois dessa experiência, você foi trabalhar em alguma área específica, continuou fazendo ali uma busca por uma área, por conhecer outras áreas? Como que foi até você chegar aqui no RH? Eu passei por mais alguns trabalhos aí informais, acho que assim como todo mundo, né? Um início ali de carreira onde a gente não tem ainda uma definição do que a gente quer fazer, ainda pela pouca idade, né? Pela imaturidade, ainda não sabe exatamente o que a gente vai trilhar ali enquanto carreira. Eu trabalhei num buffet infantil como monitora, eu trabalhei como estagiária também do ensino médio no Fórum Criminal, onde eu também fazia ali diversos trabalhos administrativos, né? E aí depois disso, aí sim, quando eu iniciei ali na faculdade, né, terminei o ensino médio, iniciei na faculdade, eu comecei a entender que a minha carreira estava começando a tomar forma, né, a se trilhar de uma forma mais linear, mais certinha ali, né, ao meu ver. Enfim, e aí depois de algumas experiências que eu tive, né, digamos assim, mais informais, ainda que dentro de órgãos regulatórios, como o CIEE, porque eu fazia estágio vinculado a essas empresas, né? Que bacana, você conseguiu oportunidade através do CIEE? Sim, eu fiz Legal. 2 estágios através do CIEE. E aí foram estágios distintos, você fez um no fórum que você comentou, né? Isso. E além do fórum, você fez em alguma outra empresa interessante? Porque o fórum eu acho que é bem interessante, dependendo do aprendiz, né? Eu tinha muita curiosidade, não na área criminal, de repente, mas nas demais áreas eu tinha muita curiosidade de estagiar no fórum, mas eu acabei optando ali por um estágio remunerado que me surgiu no RH, né? E você teve essa opção de escolha ou você foi abraçando as oportunidades que o CIE foi te permitindo? Sim, eu tive 2 passagens, né, 2 estágios diferentes pelo CIE. Então, o primeiro deles foi aquele que eu comentei nas lojas ali, né, na auditoria do shopping, pela administração do shopping. E o outro foi no fórum. Tá, né? Então foram os 2 estágios, o do fórum e o da loja. Isso, legal. No fórum criminal, onde eu fazia toda a parte de documentos mesmo, né, entregas dos processos, levava de um lado para o outro, de um fórum para o outro, de um andar para o outro, entregava, fazia as assinaturas. Então era um trabalho mais administrativo mesmo, e ali foi despertando o interesse em algumas áreas, inclusive na área jurídica, que eu não segui, não foi uma opção depois, mas foi aflorando esse lado aí
de uma área mais administrativa, né? De cuidar de processos mais administrativos. De uma certa forma, as áreas ali, embora distintas, tinham uma característica peculiar, né? Que, de repente, é a descrição, hein, Ariane? Sim, sim. Em ambas as áreas, a gente, exatamente, precisava ser alguém com um perfil mais discreto mesmo, né? Devido às informações que circulavam ali dentro, a gente não podia propagar essas informações, né, de forma alguma, então precisava ser alguém mais discreto. E era um desafio, porque pessoas muito jovens, né, pessoas imaturas, então, assim, não era nem proposital, mas muitas vezes o pessoal ficava deslumbrado com aquilo, né, não com a situação em si, mas com o fato de, né, estar tendo aquela primeira experiência e ser dessa forma, ter esse primeiro contato ali, né, o fórum que eu trabalhava era o Fórum Criminal, então tinham algumas histórias ali, né, algumas coisas que aconteciam que fugiam muito do padrão, né, fugiam muito do comum. E adolescente é muito curioso, né, então imagino pegar um caso assim típico, né, que repercute ali na nossa região, imagino o quão curioso e interessante que era para vocês ali, porque não era só você, tinham mais aprendizes ali, mais estagiários, né, então acho que vocês ficavam ali conversando sobre, né? Ficávamos. Que legal. Assim, a gente, né, naquele momento achava o máximo. Nossa, olha, nem julgava o perigo, né, Ariane? Nem julgava, que loucura, né? Onde a gente trabalha, que experiência diferente, né? Foi, de fato, algo bem diferente. Muito bacana. E aí, nesse momento, você já estava inserida numa universidade? Como que foi essa escolha? Como que você foi direcionando, né? Você falou que não seguiu ali na área jurídica e nem na área da auditoria, né? Na área qual foi o momento que você percebeu, ou não foi uma percepção? Como que foi essa sua escolha pela universidade, pelo curso de nível superior? Não, eu ainda não estava inserida ali, né, no mundo universitário. Eu estava finalizando o ensino médio, esses estágios foram pelo ensino médio, né, na verdade. E aí, quando eu me vi naquela situação em ter que escolher, eu não tinha certeza, né, da área jurídica, eu não tinha certeza da área de auditoria, muito jovem ainda. Então, assim, eu acho que existem pessoas que já nascem com aquela aptidão para determinada área, com aquela escolha, com aquele sentimento de que é isso que eu quero para minha vida, e existem pessoas que vão entendendo aí ao longo do caminho. Eu fui essa pessoa que entendeu ao longo do caminho. Então, sinceramente, eu escolhi uma faculdade que me permitisse uma abrangência maior em relação a áreas para trabalhar, setores. Por isso que eu fiz a administração. E aí o pessoal ainda falava, administração é curso de quem não sabe o que quer. Realmente. De fato, preciso conhecer. Na minha situação, né, muita gente já entra focado em alguma área específica, enfim, com alguma direção, mas no meu caso realmente foi o curso escolhido por uma pessoa que não sabia ainda. E acho que tudo bem, inclusive, tudo, né, bem. Ariane? Porque assim, eu vejo uma cobrança, não sei, né, a gente nessa trajetória de RH, a gente tem esse privilégio de fazer aí umas medidas, né, de fazer uns acompanhamentos involuntários, né, às vezes, né? Então eu vejo que na minha trajetória profissional, no RH, a gente pega muitos jovens num excesso de cobrança, né? Tipo, ai meu Deus, eu não sei o que fazer. Mas não sabe mesmo, né, Ariane? É um momento da descoberta. E acho legal você trazer isso, que não embarcar em jargões, né, de que o curso A é para tal, o curso B é para tal, porque o curso de administração a pessoa não sabe o que quer, e que ótimo, né? Eu acredito que não é não saber o que quer, eu acredito que é estar aberto né, às oportunidades, ao conhecimento, ao novo, né?
E que legal que você não se fechou tanto assim, porque às vezes a gente, tão jovem, faz uma escolha inadequada ou por pressão, né, dos pares, da sociedade, dos pais, né, e depois a gente acaba se arrependendo e tendo que fazer um retrocesso ou buscar um apoio, né, que bom também, porque aí busca apoio dos profissionais, mentores que conseguem ali, de repente, apoiar e ajudar no redirecionamento, né. E aí conta como que foi, né, sair ali do estágio de uma pessoa que está em processo de aprendizado para dentro de uma universidade onde o conhecimento ali é inesgotável, né? Logo de início, né, a faculdade que eu escolhi fazer, a universidade em si, né, não o curso, mas a universidade era uma das únicas universidades que, a partir de determinado ponto do curso, né, 50% do andamento do curso, você precisava escolher uma área. Uau! Então, assim, depois de metade do curso, né, de 4 anos, então nos 2 anos você precisava se direcionar para uma área específica. E aí eram 4 áreas que você poderia escolher, né? Então, RH, gestão de pessoas, finanças, comércio exterior e logística. E aí eu sabia que eu não queria, né, as áreas ali de comércio exterior, de logística, porque eu ainda não entendia muito bem, e finanças muito menos. Então, assim, na verdade, acho que o RH que me escolheu, porque era a alternativa que eu tinha ali naquele momento. E, de repente, a alternativa com também inúmeras possibilidades, porque o RH a gente tem esse privilégio, né, Ariane, de estar dentro de uma área que nos permite a inúmeras possibilidades, desde praticar realmente a administração e se aproximar de vários contextos, né? Isso é muito gostoso, eu acredito, né? Pelo menos para mim, eu acho isso fantástico do RH, né? E aí, depois que eu fiz essa escolha, já veio o meu primeiro estágio na área, aí sim, né? Na área de RH, dentro de uma empresa multinacional, muito grande, com muitos processos, muito bem estruturada. E aí, ali eu me encantei. Uau, que legal. Por tudo. Pelo mundo corporativo, pela área de RH, por todas as possibilidades que existem dentro dela, né? Todas as áreas que a gente pode seguir dentro de uma mesma área. Então, foi ali que começou realmente, de fato, minha carreira na área de RH. E aí, você se candidatou à vaga, como que foi? Conta porque a gente, né, a gente sabe que tem bastante jovens agora aqui, ó, prestando atenção, como que foi, né? Como que a Ariane, qual que é o caminho, onde que eu busco, né? Você fez a candidatura na empresa específica ou você deixou o seu currículo lá livre para que você fosse escolhida realmente, né? Como que foi esse processo? Foi um estágio, então eu iniciei mais uma vez com o apoio do CIE. Legal. Então, aí você fez a candidatura lá? Exatamente, me candidatei para a vaga, mas todo o processo seletivo era conduzido pela empresa, né? Então, tiveram ali as pessoas selecionadas, foram até a empresa, passaram pelo processo seletivo, e aí após a escolha, eu acabei ficando com a vaga. E você fez esse passo a passo, fez a entrevista, foi lá conhecer? Fiz todo o que passo bacana, a passo. Que legal. E aí, você ficou o período do estágio inteiro dentro dessa empresa? Conta mais um pouquinho. Você conseguiu, né, conhecer todos os subsistemas, qual que você de repente se identificou mais, e aí eu acho que entra uma parte interessante da nossa conversa hoje, né, que a gente detalhar um pouquinho mais, né, para o nosso telespectador, o conceito de carreira Y, né, como que é isso, né? O que você, ao longo da sua trajetória, do seu desenvolvimento, você foi percebendo e encontrando ou praticando mesmo esse conceito? Tá certo. Bastante pergunta, né, Ariane? Sim, eu pude conhecer um pouquinho de cada subsistema ali, mas como estagiária,
as nossas responsabilidades, elas não são, né, iguais a de um cargo efetivo ali dentro da organização. É uma pessoa que está ali para aprender, né? Mas eu acho que a ideia é justamente essa, é você absorver o máximo possível das pessoas que estão ali dispostas a te ensinarem, né? E eu, graças a Deus, trabalhei com pessoas muito boas, eu admirava muito todo mundo que estava ali. Esse é um ponto importantíssimo, né? Demais. Isso faz a gente crescer ou regredir, eu penso, sabe? Quando a gente encontra um profissional que, mesmo a gente estagiando, consiga acreditar ou enxergar o nosso potencial, né? E nos permitir, nos empoderar para... Acho que isso faz a diferença, Sim, né? fez toda a diferença. E fora que, assim, você ver aonde aquelas pessoas estavam, né, te daria uma ideia de projeção da onde você poderia também chegar. E do que você também gostaria de ser, né? Então, ali, se talvez naquele momento eu não encontrasse pessoas, né, profissionais tão bons, né, quanto que eu não tivesse toda essa admiração, talvez eu poderia já, né, ali naquele momento achar que de repente eu não escolhi a área certa, eu poderia pensar em mudar, mas não, ter encontrado essas pessoas foi justamente o que me fez querer seguir. Estagiei pelo tempo ali de contrato mesmo, mas como eu falei, era uma empresa muito grande, com os processos muito definidos, e aí ali naquele momento a gente trabalhava com headcount. Então o headcount do RH era aquele, e aí ele não permitia ter uma pessoa a mais, porque era de acordo com o número de pessoas da empresa. A gente teria um número de pessoas no RH, né, de colaboradores no RH. Então eu não consegui continuar. E aí a gestão foi muito bem clara em relação a isso, né, que gostaria de manter, mas que não poderia, por uma questão ali de números mesmo, né, o número de pessoas que estavam ali já estava de acordo com o que a companhia precisava. E aí eu saí de lá, fui para uma consultoria, como ali eu peguei ali um pouco do subsistema de recrutamento e seleção mais de perto, realizando os agendamentos, fazendo as tratativas, fazendo as devolutivas. Então eu quis seguir aí mais voltado nessa área, nesse subsistema, e aí eu fui para uma consultoria. Então era puramente recrutamento e seleção o dia todo fazendo vaga. Era uma consultoria em São Paulo, tinha sede em São Bernardo, e aí algumas entrevistas e alguns processos eu fazia em São Paulo, na Paulista. Altíssima demanda, hein? Altíssima, muita demanda. Deu para conhecer, acho que inúmeros perfis, hein? Desde operacional, administrativo, né, Ariane? Acho que a grande vantagem, né, modéstia à parte, de trabalhar em consultorias é essa possibilidade, né, de você ampliar sua visão sistêmica do processo seletivo e dos perfis, os mais variados perfis, né? O conhecimento é muito rico quando você trabalha na área. Trabalha bastante, né? Ainda mais em São Paulo. Essa área de recrutamento e seleção, o conhecimento é muito rico porque, assim, você precisa estudar, de fato, cada vaga que você está fazendo. Então, você começa a abrir o seu leque para entender como funciona cada área, cada negócio, o que aquela empresa faz, né? O que esse profissional precisa ter. Então, você estuda sobre competências, você estuda sobre diferentes áreas, sobre diferentes unidades de negócio, tipos de negócio, enfim. É um conhecimento muito rico que você adquire nessa área. Você tocou num ponto, assim, para mim, crucial, sabe? Porque, e aí, acho que para mim, né, de RH, acho que é o que brilha mais ali os olhos. É que, assim, aparentemente, trata-se da mesma coisa. É processo seletivo, você vai identificar o perfil aderente ali da vaga, mas cada vaga, cada empresa, ela tem a sua missão, visão, valor, né? Que nos motiva a encontrar um profissional próximo a isso. E aí, acho que o desafio aumenta porque o candidato, de repente, não tem esse conhecimento, esse saber. Não sei se para você isso é forte, isso é claro, né? Às vezes a gente pega candidato que ele se candidata a todas as vagas que a gente divulga,
Não, imagina, isso eu tinha de monte, né? Acontece muito. E aí a gente precisa mesmo ter um olhar, saber filtrar, e a gente só vai conseguir isso se aprofundando, entendendo muito bem sobre aquela empresa, entendendo muito bem sobre os valores, sobre a visão daquela empresa, como que ela atua no mercado, quais são as habilidades que aquela pessoa precisa ter e como de fato funciona ali aquela vaga, né? Aquela posição dentro daquela empresa, para a gente poder atrelar, poder fazer a adequação do perfil dessa pessoa para a vaga. Então é uma área que assim, é estudo o tempo todo. A gente não para, né? Não é só fazer vaga. Não para, porque além da gente identificar, né, as habilidades, né, técnicas, temos que identificar as habilidades comportamentais do candidato para aquela empresa, porque às vezes o candidato ele atende tecnicamente muito a empresa, ele é perfeito, a gente às vezes até fala, nossa, tecnicamente esse candidato é perfeito, mas a gente vai para as habilidades, né, as soft, né, e a gente vê que não tem aderência, de repente, para aquela empresa, né? Para aquele contexto ou para aquele momento, né? E aí é onde entra todo o nosso trabalho, acho que de formiguinha mesmo, né? De fazer a busca, literalmente, e em curto espaço de tempo. Eu não sei como que foi o seu aí na sua trajetória, né? Se você tinha um SLA mais longo, né? Não, sempre curtíssimo. O SLA o seu é sempre para ontem? É sempre para ontem. E continua sendo, né? Hoje não trabalhando mais em consultoria, trabalhando com a empresa, né? Diretamente na empresa. Legal. Continua sendo do mesmo jeito, porque o gestor, ele quer a vaga para ontem, não tem jeito. Mas não é a qualquer custo, né? Precisa ter alguém ali bem aderente para que a gente não tenha todo o retrabalho depois. E que eu acho que acaba saindo mais caro, né? Às vezes é melhor espaçar um pouquinho mais ali o SLA, né, Ariane? Mas entregar o candidato com maior aderência ou com maior assertividade do que a gente ter que retomar novamente o processo, né? Com certeza. E aí você trouxe que você acabou optando por sair da consultoria e retomando aí diretamente dedicada a um cliente, dentro de um cliente. Como que foi? Conta pra gente. Na verdade, essa foi uma decisão muito mais pessoal, né? Porque estava insustentável a questão de estar em São Paulo. Para mim, eu não consegui me adaptar. Você morava aqui? Morava em Santos. Para mudar para São Paulo é um mundo diferente. Sim. É totalmente diferente. Eu pegava horas para chegar na Paulista. Sim. Então, era ônibus, era trem, era metrô, tudo assim, tudo muito cheio, uma correria. Então, assim, tava insustentável, não consegui me adaptar mesmo à rotina de lá. É uma rotina muito puxada. Pra quem mora lá, está acostumado, é a vida deles, né? Desde sempre é assim. Sim. Mas pra quem já morou a vida toda aqui, ir pra lá é realmente bastante complicado. E a subida da serra também, acho que mexe muito, né? Você sai de um ponto para outro, né? E isso acaba te alterando. E você chega num ambiente de trabalho já desgastado mesmo, né? É um desgaste bem grande mesmo. Então, retornando aqui para o mercado de trabalho de Santos, eu trabalhei diretamente em uma empresa de importação de pneus fora de estrada, que eles chamam, né? Então, todo tipo de pneu para maquinário, não era para veículos. Veículos, né? De pequeno porte, eram de veículos de grande porte. Isso mesmo. Aí, bacana. Uma passagem por lá. E aí depois entra o meu encontro aí com a Sucel. Porque eu saí, né, engravidei, e aí a rotina também novamente ficou bastante corrida, e aí eu decidi que eu não queria algo que me desgastasse tanto, e lá a gente não tinha horário para sair, não tinha horário para chegar nem para sair, o time era muito enxuto, né? Então a gente praticamente, na verdade, nem tinha um time de RH, era eu. Era aí, você e todos os outros demais subsistemas. Exatamente. Né? Então tinha que fazer um pouquinho de cada coisa, e fazer um pouquinho de cada coisa estava gerando realmente um desgaste, e aí eu demandava muito tempo ali, eu precisava estar disponível muito tempo ali, e um momento da minha vida pessoal que não estava batendo, né? Porque eu tinha engravidado, eu tinha acabado de ter neném, tinha retornado ali, né, de licença, mas ainda assim a nossa cabeça fica
em outro lugar. A rotina muda, né, Ariane? Exatamente. Então, assim, eu não podia entregar ali conforme a empresa precisava. E aí eu decidi sair, fiquei um tempo, né, com a minha bebê. E quando eu retornei ao mercado de trabalho, eu resolvi que eu queria entrar na área portuária de qualquer jeito. Eu nunca tinha trabalhado no porto. Então vamos dizer que essa foi a sua primeira escolha realmente. Sim. Nesse momento você conseguiu já direcionar ali a sua carreira. Exatamente. A gente pode dizer que você já estava ali naquele processo no conceito aí da carreira Y? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Eu decidi, assim, que eu queria aquela área, por saber que é uma área muito grande aqui na região, muito forte aqui na... É a predominância, acho que, da Baixada, né? E aí eu falei, não, eu vou buscar, nem que eu tenha que dar 2 passos para trás, né? Porque ali naquele momento eu já estava com uma posição boa dentro do mercado, né? Já tinha passado por algumas empresas, por algumas áreas ali dos subsistemas de RH. Então, na questão da remuneração e na questão da posição, eu já estava numa posição boa. E aí só que eu nunca tinha trabalhado no porto. Então, talvez eu tivesse mesmo que dar alguns passos para trás para poder ingressar. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu entrei como assistente, entrei pela Sucel, inclusive. Uau! Temos uma Sucel aqui desde o início. Temos. Que orgulho! Iniciei pela Sucel, fiz todo o processo seletivo, participei ali das diversas etapas pela Sucel com o pessoal daqui, né, do pessoal da área de recrutamento e seleção daqui, antes de ser direcionada para o RH da empresa, né? Então, que é basicamente como funciona ali o trabalho das consultorias, né? Legal. Então, você veio... você fez a sua candidatura, né, no site da Sucel para uma determinada vaga. Isso. Que era para essa empresa. Isso, e aí passou todo o processo de fazer entrevista com as especialistas da Sucel RH e foi para a entrevista com a especialista da própria empresa, para então você iniciar. Isso mesmo. Que legal. Todo esse processo, que é basicamente o processo ali da consultoria, né? Nosso primeiro contato é com a consultoria de RH que divulgou aquela vaga, né? No caso a Sucel. Fiz mais de um contato aqui com o pessoal de recrutamento e seleção. Inclusive depois ela virou minha parceira, porque aí eu cuidava das vagas lá e ela cuidava das nossas vagas aqui, então a gente tinha uma troca diária, muito recorrente, né? E aí iniciei na empresa que é a empresa que eu tô hoje. Você trouxe um ponto que é bastante interessante, né? Você falou assim, para que eu pudesse me inserir no contexto atual, eu precisava daí alguns passos para trás. De repente seja o dilema de alguns profissionais, né? Que estejam ali idealizando uma área ou que idealizaram a vida inteira uma área e de repente sem a opção ou a coragem, né? De dar esse passo para trás para então redirecionar e de fato se sentir ali mais realizado na sua área de atuação. Você acha que isso de alguma forma atrapalha o ambiente onde a pessoa é inserida ou há um ganho para ambas as partes, tanto para o profissional que inicia ali que já sabe de repente, porque você falou que você já estava numa posição, você já estava ali com até uma remuneração atrativa, né, para o momento. Como que você percebe esse movimento, né, que às vezes alguns candidatos precisam fazer para conseguir alcançar ali o objetivo, o fim, né, que é estar na área de atuação ou estar no local onde deseja? Não, eu não acho que, de forma alguma, eu não acho que é um ponto negativo, né? Pelo contrário, eu acho que no momento em que você consegue ser inserido ali dentro do ambiente que você está buscando, ou seja da empresa, seja da área, e para isso você precisou dar ali alguns passos para trás, eu acho que só tem ganhos, né? Tanto para você enquanto profissional, quanto para a empresa, porque em algum momento ela vai notar que você tem ali um potencial a seguir, tem ali tem ali a competência para de repente
ter novos cargos ali, novas promoções, enfim. E você só precisava realmente adentrar ali naquele ambiente. Maravilha. Ariane, e a gente, né, pensando nas pessoas que estão assistindo aqui a nossa gravação, assistindo o nosso programa, o que seria, né, o conceito de carreira Y? Você consegue trazer com exemplos ou com vivências reais, né? O que seria isso para os nossos jovens ou telespectadores que não sejam jovens também, né? O modelo de carreira em Y, na verdade, é uma alternativa que foi criada, né? É um modelo de desenvolvimento profissional para que aqueles profissionais que não tenham ali a aptidão, não tenham a habilidade, competências necessárias para a liderança, para fazer uma gestão de pessoas, possam igualmente se desenvolver, né? Ter ali alternativas para crescer junto com a empresa, de uma forma em que elas não precisem se tornar efetivamente gestoras, né? Porque antes a gente tinha muito claro aquele modelo linear, né? Onde dizia que depende muito da estrutura da empresa, mas como exemplo a gente tem ali um analista pleno, sênior, e a gente passa para um supervisor, um coordenador. E essas posições, junto a elas, vêm atreladas à liderança, né? De pessoas. E muita gente não tem essa vontade, não tem essa competência, não quer, e aí a gente acabava ficando limitado, né? Os profissionais ficavam limitados a, agora eu cheguei aqui como analista sênior, ou eu não quero ou eu não tenho espaço, porque eu já tenho uma coordenação acima de mim, então para onde eu vou? O que eu vou fazer? Né? Apesar de ser um conceito já antigo, não é nada muito novo, mas como envolve toda uma estruturação das empresas para que elas se adequem, é um tema muito recente, né? A gente tem visto aí cada vez mais profissionais se tornando especialistas. Então, é alguém que tem uma excelente técnica, né? Uma referência dentro ali de um determinado assunto, de um determinado tema, mas não necessariamente é um gestor. E aí a gente não perde, eu acho que a empresa não perde, né? Acho que só tem vantagens em relação a isso. Porque... Acho que é um momento ali, né, Ariane, de repente, onde a pessoa se vê numa bifurcaçãozinha, né? Exatamente, por isso carreira em Y. Por isso carreira em Y. E aí, às vezes, a gente tá a gente sabe o que a gente quer. Às vezes a gente já chegou nisso, tecnicamente é isso que eu quero, às vezes não almeja ali uma posição de líder, uma posição de gestão, e às vezes o ambiente te cobra para isso, né? Você chegou já no final do grade ali, né? Você Sim. começou como X, foi para e agora já está aqui no Y, agora você tem que ser mais. Será? Né? Eu acredito que não, porque para aquele profissional que não se vê com perfil de gestão, né? Ele se mantém enquanto especialista naquilo que faz, eu acredito que é uma opção excelente, né? Desde que ele continue fazendo com excelência, né? Como a gente, né, tem aí de conhecimento, ele continue fazendo cada dia sua excelência sendo mais excelente, né? Sim. Então eu acho que porque o que acontece às vezes, a gente pega pessoas que às vezes até aceita ali uma oportunidade na área da gestão e se frustra, porque fala, não, mas não era isso que eu queria, porque ela sai totalmente do fazer, né? Sim. A gente pegar uma analista ali, de repente, que chegou ali ao maior nível, que seria o sênior, né? Ela já consegue fazer sozinha, ela já consegue treinar pessoas, ensinar pessoas, criar ali metodologias, e quando ela chega nisso, o gestor fala, agora você tem que ir para a liderança. E aí ela fala, aí fica ali em desespero, mas não, né? Não é isso que eu quero. O que eu quero é continuar. Então eu acho que entender isso, né, esse conceito, faz a gente ficar um pouquinho mais tranquila, mais segura, ou que a gente consiga melhor direcionar, porque às vezes a pessoa fala assim, poxa vida, de fato eu cheguei aqui, mas eu não quero me manter aqui, eu quero ir para uma empresa onde me acolha com
outras possibilidades, outras oportunidades, que eu consiga ali aquele movimento mais de árvore, vamos dizer assim, né? O conceito mais ali de alcançar outras posições e oportunidades, né? E aí para você chegou num momento que você, de repente, se percebe nesse movimento aí da bifurcaçãozinha. Conta aí mais um pouquinho. Exatamente. Eu acho que assim, primeiro a gente precisa pensar que as empresas precisam ter esse olhar, né? Elas precisam ter esse olhar de que não existe somente a opção ali da gestão, existem ali outras alternativas. Até porque, de repente, a gente acaba perdendo um excelente técnico que se tornou gestor e como não tem essa habilidade, não tem o perfil para gestão, a gente perde a pessoa que era tecnicamente muito boa e aí a gente consegue um líder talvez não tão bom, né? E é isso que acontece em muitas empresas, em muitos lugares. E você acha que é um desconhecimento da gestão, desse conceito, de que às vezes eu escuto, né, eu pelo menos escuto, ele não quer fazer outra coisa, ele só quer aquilo, ele parece que está confortável naquele lugar ali. E eu queria que ele fosse para tal área, né? Eu já tive uma experiência com alguns gestores, né, a gente fazendo ali o PDI, né, do colaborador, e eu falar assim, mas você já conversou com ele? Ele quer ir mesmo para a área da liderança? E a gente trazer essa problematização e a gente resgatar o conceito que eu, às vezes, tenho a sensação de que ele vai ficando esquecido. Não sei se para você te reflete dessa forma. Exatamente. Às vezes, talvez não esquecido, mas não praticado, ou até mesmo é um processo, né? É uma evolução. Então, envolve muitas áreas da empresa, envolve muito estudo para que exista aquele cargo de especialista, exista aquela carreira de especialista que antes não existiam, né? Então, talvez é um conceito mais antigo, mas que não estava sendo tão praticado, e eu vejo que hoje eu já sinto aí essa diferença, não só na empresa que eu trabalho, porque a gente não tinha muitos especialistas há pouquíssimo tempo, e hoje a gente já vê essa movimentação acontecendo, porque é uma empresa que está se preparando, que está entendendo ali essa evolução, que está entendendo essa necessidade de ter esses profissionais e o quão vantajoso que é isso. Porque eu acho que tanto para o profissional quanto para a empresa existe ali a vantagem de reter essa pessoa, de ter uma referência técnica ali dentro do assunto e que não é necessariamente um gestor. E para a pessoa também, né, para o profissional, é algo vantajoso porque a gente consegue enxergar novas alternativas ali para seguir o nosso plano de sucessão. Então, trazendo para a minha realidade, eu acho ótimo, porque eu, de fato, descobri ali ao longo da maturidade, do caminho, da trajetória no RH, que hoje eu não tenho essa vontade de ser gestor. Então, assim, tá muito longe ali da minha pretensão. Eu não tenho vontade de liderar uma equipe, essa questão de delegar. Eu fico pensando, nossa, eu não vou conseguir mandar em ninguém. Mandar só em casa, no marido. Mas na equipe, nada, não dá. E aí, pra mim, é uma alternativa muito clara hoje que eu posso seguir essa trajetória. Eu posso seguir aí esse caminho de especialista. E o que é legal é que esse profissional, ele serve de staff até para o gestor. Com certeza. Ele tendo o domínio mais técnico, o aprofundamento mais técnico do tema em questão, né? O gestor, ele inclusive tem tempo para fazer a gestão. Né, das pessoas, porque hoje a gente, hoje não, mas acredito que hoje está um pouquinho, não só hoje, né, mas está um pouquinho mais intenso as demandas, né, do profissional da gestão, porque ele precisa, as empresas elas acabam se ampliando, né, e às vezes aumentando o seu número de colaboradores. E pensar estratégias, porque nós temos um movimento muito fluido, né? Hoje, principalmente, mais
acho que mais intenso, né, aí da própria inteligência artificial, né, sendo introduzida aí no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, facilitando, inclusive, a vida ali dos profissionais, mas no que tange as habilidades comportamentais humanas, eu acho que tem aumentado a necessidade desse gestor atuar, né, na gestão das pessoas. E aí eu acredito que é onde que entra a vantagem, né, a maior vantagem, na minha opinião, de ter esse profissional qualificado, esse profissional aprofundado no tema específico ali daquela empresa e até da própria empresa, né, que detém ali o conhecimento mais técnico para poder dar suporte e acompanhar os outros profissionais, até desenvolver os profissionais jovens que vão entrando ali na corporação, né? Com certeza, é um apoio, né? É um par ali daquele gestor que muitas vezes precisa demandar muito tempo fazendo a gestão da sua equipe, da sua área, dos seus processos, e precisa de alguém ali realizando as entregas mesmo, né? Precisa de uma referência ali com quem as pessoas devem tratar, quem as pessoas devem procurar, quem é o ponto focal ali daquele determinado setor. Então, com certeza ali é um trabalho de parceria entre o especialista e o gestor. Que bacana. E você, né, no ambiente onde você trabalha, você tem né, essa oportunidade você tem autonomia, né, para colocar em prática, né, porque às vezes o especialista de repente fique limitado ali ao acesso às pessoas, porque uma coisa é eu ser o líder, liderar, né, delegar, acompanhar, né, as rotinas. Outra coisa é porque o fato de eu ser especialista, eu entendo que não me limita a ter os acessos, a delegar, a acompanhar, né, a orientar. Como que você percebe isso? Como que tá como que o ambiente te favorece para que você ou que você acaba aproveitando, né, mais ou menos, né, esse ambiente aí de você acessar as pessoas. Essas pessoas te recebem com tranquilidade? Ou entra aquele pontinho assim, você nem é minha líder, né? Minha líder é fulana de tal, porque às vezes quem sabe realmente é o profissional especialista, é aquele profissional que está se orientando tecnicamente, porque ele precisa beber de conhecimento, ele precisa se aprofundar, né, em teorias, ele não para de estudar, né? Então, de repente, causa esse desconforto. E como que você consegue lidar com essa parte da gestão das pessoas também involuntária, né? E aí, acredito que a equipe precisa estar, né, aberta e entender que aquela pessoa está ali numa posição de braço direito do gestor, né? Bacana. E aí, você falou que você está numa empresa que eu acredito que favorece esse movimento, né? De que as pessoas, elas entendam que, de fato, tem o gestor, tem a pessoa que é responsável ali pelo setor, mas que tem aquele profissional que está ali para apoiar, que não é para rivalizar, né? Que não é feito um trabalho lá para que, né, de clima organizacional, para que as pessoas tenham essa ciência ou de fato assim é tranquilo mesmo, as pessoas já têm um nível de maturidade. Porque se a gente pensa que a gente tem empresas que de repente aquele profissional braço direito, eu vou te dizer por mim, porque eu já passei por situação, né? No momento eu não estava interessada numa posição de líder. Eu estava interessada exatamente em apoiar o meu líder nas tratativas, nas demandas, em tornar ainda mais aqueles processos eficientes, eficazes, né? E a gente teve que fazer, por exemplo, uma reunião de alinhamento, porque para algumas profissionais que estavam junto comigo, elas acreditavam que eu estava
pleiteando a posição do meu líder, estava interessado, aquela famosa, né, que é derrubar o líder, né, e não era, e eu estava extremamente alinhada com o meu líder, e trazendo ali, né, estratégias, pensando ideias, e ele me dando total abertura, porque eu tinha tempo, vamos dizer assim, né? E é um tempo que você sabe que é o tempo do RH, né? É bem o tempo mesmo. Então eu tinha tempo para pensar ações, para pensar ideias. Aqui o ser é pensante a todo momento, tá? Né? A gente de RH não tem limite, né? E aí, então eu estava alinhada com ele, mas a equipe, daquele momento, a gente percebeu que não estava. E se a gente não tivesse alinhado ali, não tivesse naquela parceria forte mesmo, de repente poderia ter enfraquecido ali o meu relacionamento com ele e, de repente, até, sei lá, uma demissão ali, né, por se sentir ameaçado. Então, nós tivemos que fazer uma reunião, sim, de alinhamento, de orientação da rota, né, de direcionamento. Olha, nós não, né, a ideia é a gente fortalecer e aproveitar o que cada profissional tem de mais eficiente, de mais aprofundado, e aí ser nomeada mesmo como uma especialista naquele tema, naquele assunto. Então, voltando à pergunta, é nesse sentido, é feito um trabalho para que você tenha esse espaço de especialista, ou a empresa na qual você está hoje, ela já tem isso muito bem arraigado, já é um valor da empresa. A gente sabe que existe o local que a gente está, né, o ambiente que a gente está inserido, e existe o mundo lá fora, né? Então, assim, hoje, no lugar que eu estou, a gente tem, sim, esses movimentos acontecendo de forma muito natural. Então, a gente não encontrou grandes desafios aí nessas áreas que trouxeram especialistas relacionados a essas questões ali, né, de tratativa com a equipe, de desafios, de fato algum problema que tenha tido em relação a essa pessoa que veio de fora ou que já estava na equipe, né, e alcançou essa posição. Mas eu acho que é muito do que você falou. Se você não está num ambiente que propaga isso, né, que já está ali acostumado e que faz esse movimento de forma natural, precisa ser muito bem claro, né, muito bem explícito para a equipe que vai receber aquela pessoa, de que não, ninguém aqui vai brigar por posição, são pares, né, são pessoas que estão ali trabalhando em conjunto para um determinada entrega comum, né, em comum. Elas vão estar ali atuando em parceria e ninguém ali está para derrubar, puxar o tapete do outro. Ariane, se você pudesse voltar atrás, lá no seu início de carreira, lá onde tudo começou, você escolheria ou experimentaria outro caminho? Com certeza não. Com certeza não. Eu estou, de fato, exatamente onde eu gostaria de estar. Eu sou muito grata por isso, inclusive, né? De não ter esse arrependimento, de não ter ali, que em algum momento ter voltado. Eu acho que não era bem isso que eu queria, deixa eu voltar aqui. Que não há problema nenhum, né? A gente sabe que isso acontece. Não é um problema, mas eu sou muito grata de não ter tido aí essa necessidade de recalcular a rota. Uau, hein? Então, sem escolher, você escolheu certo. Exatamente. Ou o mais assertivo. Exatamente. Legal, muito bom. Isso é muito bom porque acho que transmite para quem está nos ouvindo de que leveza na hora, né, de conduzir a carreira, de repente seja o fator decisivo, né, Ariane? Porque, assim, a gente já foi jovem, né? Eu, pelo menos, já tive ali os meus 15, 16, 17 anos, aonde
eu também não tinha, assim, aquela cobrança. Eu sabia que eu queria chegar, que eu queria ser uma profissional. Dentro da minha realidade de vida, porque a gente tem aí a realidade das famílias brasileiras, né? A minha realidade de vida não me permitia escolher, por exemplo, porque os meus pais, eles não tinham uma formação, eu não vim desse contexto, né? Que às vezes algumas pessoas têm o privilégio de vir, né? Ter um pai médico, ter o pai advogado, e entre tantas outras posições, tantos outros cargos. E aí, assim, eu vim daquela realidade brasileira, do trabalhador brasileiro, braçal, operacional, e não tinha, às vezes, nem um direcionamento, né? E me vi no momento oportuno de poder também me tornar uma profissional, e era isso que eu queria, era o meu sonho, né? Então, eu acho que o nosso Sucelcast de hoje, ele traz essa tranquilidade ouvindo você falar, eu fico com essa sensação de que transmite essa tranquilidade para o nosso jovem, para o nosso telespectador, para aquela pessoa que de fato chegou nesse momento, e agora? O que eu faço? Né? Para onde que eu vou? E aí, aproveitando que a gente já está ali nos encaminhando para o finalzinho da nossa conversa, eu queria lançar aqui o desafiozinho proposto pelos nossos colaboradores e telespectadores. Vamos fazer um ping-pong aqui, hein? Tá preparada, Ariane? Vamos lá. Vamos lá. Dentro desse tema que a gente conversou, para você, vamos fazer um ping-pong, tá? Ai, pá. Gestão ou técnica? A técnica, com certeza. Sem dúvida. Sem Nem dúvida. piscou para responder. Não. Claro que a gente muda, né? Às vezes a gente, né, como ser humano, a gente acaba mudando ali de algumas crenças e opiniões, mas nesse momento eu tenho muito claro para mim que o caminho da carreira técnica é muito mais possível. Perfeito. PowerPoint ou Excel? PowerPoint. Tem o Canva também, né? O Canva, tem o PowerPoint, eu acho que é essa coisa mais visual. Então você é mais do criar. Isso. Muito bom, hein? Reunião ali todos os dias ou execução? Ah, não, execução. Às vezes a gente passa o dia inteiro em reunião, aí quando chega no final do dia a gente fala, meu Deus, eu não consegui fazer nada, porque eu só tive em reuniões de alinhamento. Entrevista virtual ali com o apoio da IA na hora de selecionar os candidatos, ou a entrevista tete-a-tete, presencial? Ah, não, eu sou muito mais da entrevista presencial. Muito mais. Gosta do olho no olho? Com certeza. Eu acho que existem, claro, né, benefícios de ambos os modelos, mas eu acho que a presencial tem meu coração. Coisa boa. Eu acredito que traz ali, né, para essa parte mais humana, né, sim, Ariane? Assim, a gente sabe que é importante as ferramentas, elas nos ajudam bastante, né, principalmente nas demandas que a gente tem em RH, mas trazer o candidato, ter essa troca, essa interação, né, sentir ali a temperatura mais de perto, eu acho que faz toda a diferença mesmo, sabe as respostas, hein? E é um primeiro contato, né, é o lugar que você vai conhecer o ambiente onde você vai possivelmente trabalhar, as pessoas, né? Então você já tem ali um spoiler de como que é o lugar, o ambiente, onde fica, onde não fica, como são as salas. Eu acho que isso desperta muita curiosidade na hora do processo seletivo, e com a entrevista presencial a gente já consegue, né, sanar algumas dessas dúvidas. E dá aquela tranquilidade também, né? Poxa, esse aqui é o ambiente onde eu me sinto, onde eu gostaria de estar, né? Já me veja ali aqui. Uma questão de energia, alguma coisa boa ali vindo daquele lugar. Que, por incrível que pareça, o sentir faz parte do processo seletivo também, né? Não é só o perceber, não é só, né, o saber sobre, mas sentir o ambiente. Tem isso também. Né? Não é isso mesmo, ou não é. Que gostoso, hein? Ai, como é gostoso ser do RH, né, Ariane? É muito bom, né? Com respeito a todas as outras áreas e profissões, mas sem falsa modéstia, pra gente que é do RH é muito gostoso, né? Ai, Ariane, eu ficaria com você aqui, olha, o dia inteiro, hein? Mas nós precisamos encerrar a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, que foi
extremamente essencial para a gente aqui. Foi muito gostoso, muito obrigada. Nós falamos hoje sobre carreira, nós falamos sobre sucesso, nós falamos sobre fracassos, frustrações. Nós falamos que a gente chega naquele ponto onde a gente precisa decidir para que lado a gente segue, gestão ou técnica. E não tem nenhum problema se você escolheu seguir por A ou por B, ou continuar seguindo sua trajetória, circulando, transitando entre uma área e outra. O importante no final, né, de tudo, o importante é a gente ter claro que a gente está fazendo aquilo com excelência, fazendo a nossa melhor entrega e está bem com a nossa escolha. Ariane, muito obrigada de verdade por ter depositado aí o seu tempo para nós, ter liberado a sua agenda e participar com a gente. Foi um prazer enorme, viu? Imagina, muito obrigada. O prazer foi meu. Eu que agradeço o convite da Sucel, nossa super parceira aí desde 2022, ali em parceria com a empresa. Então, a gente tem bastante troca aí e eu agradeço a oportunidade de terem me feito esse convite, né? De ter enxergado ali que eu poderia agregar aqui no quadro de vocês. Sempre. Marcaremos um outro encontro, hein, Ariane? Para finalizar, pensando no nosso público, né, em quem está nos assistindo, qual que é a mensagem ou orientação, né, no que tange a esse tema que a gente discutiu aqui, para que essas pessoas que estão chegando nesse momento ali de decidirem, né, da carreira em Y, o que elas deveriam fazer, como elas deveriam se comportar, né? Sei que a gente já falou bastante, mas qual conselho, se você pudesse resumir ali em uma única frase? Eu acho que o primeiro passo, o mais importante de tudo, é você se conhecer, né? Então, é você entender qual que é o seu perfil, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, o que você entende que você tem habilidade. Buscar, de repente, ferramentas que te ajudem, que te apoiem nesse conhecimento, né, profissional, nesse conhecimento interno. Então, fazer alguns testes, né, fazer um teste, por exemplo, de um DISC, entender qual que é o seu perfil comportamental ali, né? Você é uma pessoa que tem, de repente, alguma habilidade em liderar pessoas. Às vezes você nem é líder ainda, mas você destaca essa sua referência em liderança ou não, ou você consegue se destacar muito mais nos processos. Então, assim, entenda, olhe para dentro de si, entenda o que você entende que seria importante para você seguir ali enquanto carreira. Pegue feedbacks, né? Faça reuniões ali, não só com a sua gestora, né? Com a sua gestão. Entenda também ali da equipe o que elas acham de você enquanto profissional. E eu acho que a questão é mesmo você se conhecer e saber aonde que você quer chegar. Uau, perfeito! É isso aí. Muito obrigada. Gostou? Segue a gente, continua acompanhando a gente, dá o seu likezinho aí, deixa aí o seu comentário, tá bom? E até a próxima. Muito obrigada.